Sejam bem-vindos. Hoje eu trago um grande artista para o nosso programa. Eu vou falar um pouco desse artista, né? O grande rei do Baião, Luiz Gonzaga. Fazia tempo que eu queria fazer esse vídeo. Esses vídeos mais longos, tipo biografia, dá muito trabalho de fazer. Eu até me fechei aqui no carro para poder fazer com silêncio. Ontem eu tentei, não consegui. E eu vou tentar ser mais breve possível. Claro que o vídeo vai ficar grande, não tem jeito, que eu tô falando, eu tô praticamente fazendo uma biografia aqui. Claro que eu vou focar mais em alguns assuntos, como músicas gravadas. A minha biografia aqui, ela é mais voltada para alguns pontos, né, da vida do artista e a discografia. Claro também que não dá pra falar todos os discos e etc, não dá. Mas eu adotei um modo diferente de fazer biografia do que os demais, né? Os demais tem muita biografia aí e não ficava legal pegar e fazer uma coisa que os outros já fazem, né? Pra ficar igual. Eu adotei fazer uma coisa um pouco mais diferente, né? De diversificada. Então, vamos falar de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga nasceu em Pernambuco no ano de 1912, né? No dia 13 de dezembro, ali quase chegando no Natal. O Gonzaga era filho de outro artista que era um artista anônimo, né? Que era o Severino Januário, né? Que ele tocava 8 baixos e tudo nas festas, era mais ali na região. E o nome da mãe dele, qual é o nome da mãe dele? Era Ana Batista. Tem nomes, a gente sabe que não dá pra ficar decorando, né? E o Gonzaga tinha, eu sei que o casal tinha 8 filhos, né? Que eram os irmãos do Gonzaga. E aí tem uma certa confusão. Dentre os irmãos do Gonzaga, tem alguns que aí também eram artistas. Como o Severino Januário, que no caso era o filho, Severino Januário filho, que tinha o pai, né? E aí o Severino Januário, ele gravou esse Severino Januário filho, que era irmão do Gonzaga. Ele gravou. Então, tipo assim, ele era sanfoneiro também, de alto nível, né? Tocava muito bem. Também posso citar a Chiquinha Gonzaga, que quando fala Chiquinha Gonzaga, a gente pensa na Chiquinha Gonzaga lá do Abre Alas. Mas não é a Chiquinha Gonzaga do Abre Alas. Tô olhando aqui se tá gravando mesmo, eu tô falando. Não é a Chiquinha Gonzaga do Abre Alas, é a Chiquinha Gonzaga irmã do Luiz Gonzaga, que tocava baião e tal. A outra Chiquinha Gonzaga tinha idade pra ser, tipo, a avó do Luiz Gonzaga, né? Porque era contemporânea lá do Catulo da Paixão Cearense. Então não é a Chiquinha Gonzaga lá do Abre Alas. Tá. Então o Gonzaga tinha irmãos também artistas, né? Tinha o Zé Gonzaga, né? Que também era cantor. E assim, e o Luiz Gonzaga, ele sempre gostou de música, vendo o pai tocar e tudo. E ele tinha o pai dele como referência. O pai dele tocava 8 baixos, né? Luiz Gonzaga, eu já vou pular logo para a fase do exército, né? Que ele foi pro exército, né? Na década de 30. Ele era muito admirador do Lampião, tanto é que ele usava o chapéu de palha, né? E tudo. E aí, o Lampião era a figura que ele gostava muito da figura do Lampião. E aí, no exército, lá precisaram de pessoas para tocar na banda do exército. E aí, o Luiz Gonzaga se candidatou. Tomar uma água que tá um calor insuportável. E aí o Luiz Gonzaga se candidatou. Só que o Gonzaga, ele é aquele tipo de artista. Sabe aquele artista que já nasce com dom, aprende as coisas com muita facilidade, só que não pega a teoria? Ele já vai na prática, já vai aprendendo. Então assim, ele aprendeu no dom, né? Na prática, mas na teoria ele não aprende. Não é aquela pessoa que, eu vou estudar a teoria, toda para estudando, para aprender, depois passa para prática, né? Que é o normal assim, das pessoas aprenderem. Então ele chegou lá, eu toco sanfona. E aí o maestro falou assim: ok, beleza, faz aí um Mi menor aí pra mim. Aí o Gonzaga: mas que diacho é Mi menor? E aí ele não conseguiu, ele não foi classificado para entrar na banda do exército. O que deixou ele muito chateado, porque questão de teoria mesmo, né? E aí, no site e biografia, eu vi lá dizendo que ele, bem depois disso, teve aulas com, deixa eu ver aqui se eu acho o nome, Domingos Ambrósio. É o que diz, né? Eu não sabia que o Gonzaga teve aula com qualquer pessoa assim, não. Pra mim foi tudo assim, sabe? Que ele, pra mim sempre foi assim. Mas no site eu vi escrito isso. E aí, antes dele gravar, porque naquele tempo gravar era difícil. Não é assim hoje, é o que você tem, vai lá gravar, não.
Hoje que a pessoa virou meme, aí fez, tipo assim, vira um sucesso, não sei o quê. A pessoa virando sucesso de forma negativa ou positiva, isso às vezes acaba levando a pessoa à fama. Quase sempre leva a fama. Antigamente não era bem assim. E aí o Gonzaga, ele tentou nos programas de calouros. Tudo bem, programa de calouros também existe hoje ainda, né? Pena que muitos artistas que vão a maioria que vai para programas de calouros, eles não viram sucesso. Já pararam para se perguntar isso? E aí, o Gonzaga, ele tocava shots, ele tocava tango, ele tocava valsa, que eram sucessos, músicas que faziam sucessos na época, né? Os estilos da época, né? Anos 30, né? Anos 40. E aí, o que ele fez? Ele tocava essas músicas lá, só que a nota máxima era 5, o Gonzaga só conseguia no máximo 3. Ele não conseguia. E aí ele começou a fazer música. Ele tinha o Vira e Mexe, que foi uma música que ele fez, que é uma música bem complexa, assim. Eu acho uma música que parece ser bem difícil de tocar, né? Eu não sou sanfoneiro nem nada, então, mas não acredito que seja uma música simples assim, de tocar. E ele tocou lá. Eu sei que o Ari Barroso era um dos críticos, né? E ele com Vira e Mexe, o Gonzaga conseguiu nota 5, se eu não me engano, conseguiu 5. E aí, mas foi depois de muitas tentativas. Foi muito difícil. E em 1941 ele gravou o Vira e Mexe, né? Ele gravou, primeiro desligar um pouco o ventilador aqui. Ele gravou, faz um pouco de barulho, tem que até desligar. Daqui a pouco. Ele gravou o primeiro disco dele. O primeiro disco tinha, não sei se eu escrevi isso aqui. A primeira música dele, o Vira e Mexe. E aí, o outro lado eu não lembro qual música que era, que eu disse que era de 2 músicas, né? E aí ele, durante os anos 40, ele começou em 41, ele era, assim, artista contemporâneo do Nelson Gonçalves, por exemplo, que começou também nessa época. O Nelson Gonçalves também gravou ali no começo dos anos 40, né, as primeiras músicas dele. E aí o Gonzaga a mesma coisa. E o que acontece? O Gonzaga gravou, mas não era permitido ele cantar. Ele tinha apenas que tocar. Anos 40 era um ano de uma década de grandes cantores, né? Cantores de níveis altíssimos, né? Você tinha ali Silvio Caldas, você tinha Orlando Silva, você tinha o próprio Nelson começando carreira, você tinha Francisco Alves, então você tinha Dalva de Oliveira, você tinha cantores de um nível muito alto, né? E aí, o Luiz Gonzaga, eles não aceitavam ele, não estavam aceitando ele gravar. A partir do ano, aí foi, ele gravou 41, 42, 43, 44, mas tudo só sanfona. Aí ele tocava músicas, eu tenho até o CD aqui, mas eu não achei o CD, tá? Eu tô com um site aqui, que ele também não tá, esse CD é um CD que a Revenda lançou, com as músicas misturadas, né, obviamente. Tem um site aqui que é Luiz Lua Gonzaga, que tem muitos LPs do Gonzaga, né? Que eu tô usando o site um pouco aqui, posso precisar de referência de alguns LPs. Mas não tem, pelo menos eu não vi aqui esse CD da Revenda, porque aqui é os LPs originais, né? A Revivendo foi lançar um álbum assim, misturado as músicas. Mas ali o Gonzaga gravou músicas tipo valsas, tipo Alberto Calçada, aquele outro sanfoneiro. Valsas, estilos de músicas que não eram dele, a maioria. E aí, a partir de 1945, com muita insistência, o Gonzaga gravou a primeira música cantada por ele, né? Que segundo o site E-Biografia, não sei se eu já falei o nome desse site aqui, que é o site que eu peguei algumas informaçõezinhas, teria sido Dança da Mariquinha, 1945. Dança, dança Mariquinha, lararararará, 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 ouça meu bem a sanfona tocar. Que ele regravou essa música, eu conheço até pela versão regravada, muito bonita também, mas tem a versão de 45, né? E aí ele começou a gravar músicas, né? E o que acontece? Ele fez parceria com um advogado chamado Humberto Teixeira, né? Um compositor famoso quando se fala em Luiz Gonzaga. E aí eles começaram a fazer músicas juntos. Por alguns anos fizeram músicas juntos. E dentre essas músicas, aquela conhecidíssima
conhecidíssima Asa Branca. Foi gravada, assim, antes de ser gravada, Gonzaga trouxe a música lá na gravadora. Aí as pessoas olharam que antigamente esse negócio, olhava-se a música para saber se a música tinha um padrão ali para poder gravar. Não era bagunçado, né? Como se tem hoje em dia. E aí, o Gonzaga gravou. Não, o Gonzaga mostrou a letra e tudo. E aí uma pessoa falou assim, na gravadora, falou assim: não, isso daí tá parecendo música pra cego pedir esmola na feira. Mas o Gonzaga ficou muito contrariado. Porque Asa Branca é um retrato um pouco ali do Nordeste, né? A seca, né? Aquela falta de chuva. É um pouco aquele conto ali da situação. E aí, o Gonzaga sempre foi insistente, né? Assim como ele era nos programas de calouros, ele insistiu. E ele ameaçou, se eu não me engano, ameaçou até sair da gravadora se não deixassem ele gravar Asa Branca. Então ele gravou Asa Branca. Vou desligar um pouquinho aqui porque o barulho pode estar atrapalhando. Ele gravou Asa Branca. E aí, com a parceria, a música dele, né, de Gilberto Teixeira, gravação de 1947. Os discos, inclusive esse disco aqui, eu acho que ele tem Asa Branca, mas é sempre a versão regravada. Quando a gente olha a maioria dos LPs, eu não conheço nenhum LP que tem a versão original. A versão original eu fui ouvir foi no Instituto Moreira Salles. No YouTube acho que deve ter também a versão que eu acreditava, porque assim, a versão de 1947, ele tá, apesar que a voz dele, a voz do Gonzaga sempre foi uma voz assim, é aquela voz que parece que, tipo assim, quando ele tá mais velho, você não sabe se ele tá mais velho ou não, porque a voz é sempre de um jeito só, sabe? E aí, nos anos 40 ele gravou muitas músicas que... E aí entrou nos anos 50 já aquela fama, né? Ele começou já ali, os anos 50 já é onde ele recebia o título de Rei do Baião. Nos anos 50 ele dominou. Luiz Gonzaga, acredito que nos anos 50 já estava no país inteiro, né? No Brasil inteiro. E aí gravou Vem Morena pros meus braços, vem morena, vem dançar, quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrar. Carolina foi pro samba, Carolina, pra dançar o xenhenhen, Carolina, Carolina, que alguns desses sucessos estão até voltando, né? O pessoal transformando a música em funk, tem o pessoal refazendo os arranjos, né, da música, mas a voz do Gonzaga, na voz ainda, né? A voz original, essa gravação dos anos 50, se não me engano, é Carolina. E tantas outras músicas. Festa de Chão, quando você fala em festa junina, o nome do Gonzaga está de alguma forma. Talvez o maior cantor de festa junina, né, de música de festa junina. Claro que tivemos outros artistas, tem que falar muito no tema, mas o Gonzaga talvez seja a figura que tenha mais destacado. Ele fazia sempre músicas, ou recebia músicas de outros compositores em relação a esses temas. Músicas regionais, né? E aí, o que temos mais? Só que tem um negócio. Tem a Asa Branca e tem a Volta da Asa Branca. A Volta da Asa Branca já é o compositor Zé Dantas. Se eu não me engano é parceria. Vocês têm a Volta da Asa Branca aqui? Deixa eu ver se tem Volta da Asa Branca. Não, aqui não tem Volta da Asa Branca não. Eu não sei se é parceria ou é composição só de Zé Dantas. Depois eu vou dar uma consultada. E aí, a Volta da Asa Branca... Já faz 3 noites que por norte relampeia a asa branca ouvindo o ronco do trovão. Já bateu asas e voltou pro meu sertão. Lararararara, que é uma música que fala da volta da chuva. Tô olhando um carro ali. Esse é aqui, acho que não. A volta da chuva, entendeu? Que ele fala ali a promessa de chuva. E ele fala, se refere à Asa Branca, é isso, nessa volta da chuva. E é uma música que também ele lança em vários discos, mas sempre a regravada. Porque a original é muito parecida com a regravada. A diferença é que tem coro na original. Ele fala, já bateu asas e voltou pro meu sertão. Aí vem um coro que repete isso que ele fala. Na regravada não repete, ele mesmo repete. Entendeu? E aí tem poucas diferenças. Até o arranjo é muito parecido. Praticamente o mesmo arranjo da primeira versão e da segunda. A voz dele tá praticamente do mesmo jeito. Fica difícil distinguir que a voz é sempre jovial, né? É impressionante. E aí... O que temos aqui? Luiz Gonzaga. Aí eu vou dar uma olhada nas músicas dele. Antes de falar de umas coisas aqui. Anos 50 ele gravou várias dessas músicas aqui, ó. Por exemplo...
Aí a gente tem aqui, esse disco já é dos anos 70 já, que é uma mistura, pega umas músicas mais antigas e coloca aqui, né? Inclusive foi o primeiro disco, esse aqui eu acho que já é outro, que o meu tá mais velhinho, que é esse mesmo disco aqui. Que é o primeiro disco que eu ganhei quando eu era pequeno. Querido disco, ó. Eu pedi pro meu pai me dar o disco, eu gostava muito de uma música desse disco aqui. Meu pai ouvia, eu comecei a gostar, né? Que era... Vou falar já já. Esse disco tem Antropologia do Jumento, Assum Preto, tudo em volta é só beleza, sol de abril e a mata em flor, mas Assum Preto, cego dos olhos, de Humberto Teixeira Luiz Gonzaga, ó, não vendo a luz, ai, canta de dor, mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Talvez por ignorância ou maldade das pior, furar os olhos do Assum Preto, pra ele assim, ai, cantar melhor. Furar os olhos do Assum Preto, linda música, penosa. O arranjo, e outra coisa, essa música do Assum Preto, ele sempre colocou a versão original nos discos. Parece que ele não regravou. Tudo bem que tem um CD que ele canta ao vivo. Os últimos álbuns dele, parece que ele andou regravando. Mas nos últimos álbuns, não. Você pode olhar que na maioria dos discos é o Assum Preto original. O arranjo bonito, um violão ali naquele arranjo que eu acho muito top, sabe? O violão marcando ali. Paraíba, Paraíba, masculina, mulher, macho. Se eu não me engano, essas músicas, a maioria são dos anos 50. Asa Branca, anos 40, né? Que ele, bem, o sucesso dele foi hino. Anos 50, 60 com essa música. Boiadeiro, né? Vai, boiadeiro, que o dia já veio. Que nem Giló. Não, que nem Giló, né? Ai, quem me dera voltar pros braços do meu xodó. Lararara. Deixa eu ver de quem é essa música de Giló. Humberto Teixeira também. Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga. Aí vem A Triste Partida, que era a minha música preferida. Setembro passou, outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Viu o coro? Meu Deus, eu achava o coro top, cara. Do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz. Ai, 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 ai. A 13 do mês ele fez experiência. Que é uma música que fala do sofrimento do nordestino, né? O nordestino que deixa a família. Que, tipo assim, não é que deixa a família, ele pega a família e sai do Nordeste, né? Por causa da seca, por causa da terra improdutiva. E ele vai para outra cidade para fazer a vida, mas ele acaba virando escravo nessa outra cidade. Ele não consegue juntar dinheiro, ele não consegue voltar para onde ele estava com uma situação melhor, então ele acaba, que nem ele fala no final da música, faz pena o nortista tão forte e tão bravo, viver como escravo no norte e no sul. E essa música foi feita por Patativa de Assaré, Triste Partida. O Gonzaga uma vez falou que era uma música muito pedida em show, é uma música muito longa, ela tem quase 10 minutos a música. E é a música que eu mais gostava. E aí temos também Carolina com K, que não é aquela Carolina dos anos 50, já é uma que ele fala, né? Carolina foi o maior estrupício que eu encontrei na minha vida. Ah, mulher bagunceira da moléstia, mulher cangaceira. Aí o arranjo embaixo, né? Tocando e ele falando, é uma história. Paulo Afonso, se eu não me engano, é Humberto Teixeira também. E Gonzaga, deixa eu ver aqui. Paulo Afonso, Luiz Gonzaga e Zé Dantas, né? Esse aqui já é com Zé Dantas. Getúlio fez o decreto e Dutra realizou. O presidente Café a usina inaugurou. E graças a este feito de homens que têm valor, meu Paulo Afonso foi sonho que já se concretizou. Olhando pra Paulo Afonso, ao louvo nosso engenheiro, caboclo bom verdadeiro. Ele tinha uma melodia muito bonita na voz, o Gonzaga cantando, era muito bonito. Aí Mangaratiba, Capim Novo, não lembro a melodia. Na feira de Caruaru, de quem é?
faz gosto ao como é que é? O Nildo Almeida. De tudo que há no mundo, nela tem pra vender. Aí vem o ABC do Sertão, né? Que foi muito regravada. Lá no meu sertão, pro caboclo ler, tem que aprender um outro ABC. O JX, o LL. Quem é ABC do Sertão? Zé Dantas também, Luiz Gonzaga, parceria, né? E aí você tem Serrote Agudo. Serrote Agudo. Passando em Serrote Agudo. Esse Serrote Agudo aqui, vou falar uma coisa pra vocês. O Serrote Agudo tem a versão que tá nesse disco que eu achei que fosse regravado, porque ele canta rápido. Passando em serrote agudo, em viagem continente, vendo a sua solidão, saí pensando na mente. Só que existe outra versão que eu acreditava ser a primeira. Eu acreditava ser a primeira, a outra, porque eu tenho um disco aqui que ele tá até sem capa, que ele tem a versão, ela começa mais lenta. Porque assim, identificar pela voz dele, cara, a voz dele é sempre jovial, então não dá pra saber se ele tava mais velho, se ele tava mais novo. Só que parece que a versão original é essa. Por incrível que pareça, porque a outra, velho, tem a cara de ser original, que a outra começa só ele e a sanfona. Passando em serrote agudo, em viagem continente, vendo a sua solidão, bem lenta. Saí pensando na mente, eu vou fazer um estudo para contar a miúdo quem já foi serrote agudo, quem está sendo no presente. Aí vai indo. E aí, é uma versão que tem tudo. Eu achava que era a primeira e não era. E a versão, realmente, a primeira versão é desse disco aqui. E aí, gente, temos... deixa eu ver se eu olhar no site aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa a me falar aqui. Eu vou falar uma coisa já aqui pra vocês. E aí ele tem outro sucesso. Anos 50, que ele lançava em discos de 2 músicas, né? Vou ligar o ventilador de novo, não tô aguentando. Disco de 2 músicas. E aí, quando saiu o LP, né, que era disco com mais música, ele pegou essas músicas originais e foi lançando nos LPs. Então tem música que a gente acha que é dos anos 60 e não é. Meu pai mesmo cresceu ouvindo música ali nos anos 60 achando que era dos anos 60 e não era. Era música dos anos 50, né? Aí então o LP aqui, por exemplo, LP aqui é Chamego, no site que eu falei, né? E aí você tem Chamego, você tem Dança da Mariquinha, que é aquela que eu falei que ele gravou, que foi a primeira que ele gravou cantada. Você tem... Deixa eu ver, o que eu conheço aqui? Galo Garnizé, 16.700. Ainda bem que eu lembro dessa música. Eu lhe dei 20 mil réis pra pagar 3.300. Você tem que me voltar 16.700. 16.700. Ele fala que é 17.600, ele quer ganhar mais, né? Eu gostava muito dessa música. Cortando pano. Chamei o galera. Não conheço muita música desse disco aqui, não. Ó, tem esse aqui, que é ele, Zé Dantas, né? Deixa eu ver aqui, mostrar pra vocês aqui a capa. Que ele, Zé Dantas. Muita música aqui é... Deixa eu ver se... Ixi, esse aqui não dá pra ver, não. Não dá pra ver as músicas desse aqui, não acredito. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, aumentando... Ixi, tá muito pequena a letra, cara. Ah, esse disco aqui, eu acho que... Ah, esse disco aqui, deixa eu ver. Esse aqui eu sei qual é. Ah, esse aqui que eu tava procurando, ó. Esse aqui é as gravações também, acredito eu, dos anos 50. Sabiá. Tu que anda pelo mundo, sabiá, tu que tanto já voou, sabiá, tu que fala os passarinhos, alivia minha dor, tem pena Deus, diz por favor. Luiz Gonzaga e Zé Dantas. E aí vem morena pros meus braços, vem morena, vem dançar, a volta da asa branca, que é aquela que eu falei. A letra I, acho que é... Vai cartinha fechada, não deixa ninguém te abrir. Aquela casa caiada onde mora a letra I. Aí vai, diz que o amor fomega no meu coração. Tá igual fogueira das noites de São João. Tem o Shot das Meninas. Essa música virou assim, praticamente
igual essa branca, famosíssima até hoje, milhares de regravações, Shot das Meninas, né? Que aqui nesse disco é a gravação original, que ele tá com a voz mais robusta um pouco, né? De manhã cedo já está pintada, só vive suspirando. A voz dele tá mais... Aí tem Dança da Moda, Riacho do Navio, corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco. Voz das Secas, Cintura Fina, vem cá cintura fina, cintura de peão. Pilão, né? Cintura de pilão. Vem cá, Algodão, Paulo Afonso, que é aquela que eu falei. Cara, esse disco aqui ele é muito bom. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Luiz Gonzaga, 1961. Vamos ver isso aqui, o que ele tem aqui. Falar um pouco das gravações, né, cara? Que eu gosto. Amor que não chora. Ah, Amor que não chora. Isso aqui é o CD que meu pai tem. Isso aqui era LP, né? 1961. Amor que não chora, não sente saudade. Amor que não chora. Aroeira. Capitão Jagunço. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. O tocador quer beber. Rosinha, Rosinha, lararararara. Rosinha, Rosinha, tu és minha rainha. Esse aqui tem esse LP também, ó. Eu já vou falar uma coisa pra vocês aqui. Eu tô falando um pouco das músicas, que eu gosto de me debruçar sobre as músicas, né? O Velho Macho, que ele fala: cabra danado que nunca foi capacho. Oi, velho macho, ô velho macho. Que ele tá falando do pai dele, né? Balança a rede. Balança a rede pro menino, né? Balança a rede pro menino não chorar. Oi, balança o menino. Sim, não tô lembrando a melodia. Que é mais ou menos isso aí. Serrote Agudo, né? Que eu falei, que eu acho que essa aqui também é essa mesmo que tá no disco. Terezinha, São Luís, Sanfoneiro. Deixa eu ver. Forró, vou ver que eu conheço aqui. Adeus Iracema. Agora esse aqui é na roça, São João na roça. É muito disco, ele lançou muita coisa. É disco de São João. Ah, tem essa do milho aqui, deixa eu ver, já vou olhar aqui. Fogueira de São João na roça. É tudo no São João. Olha pro céu, meu amor. Tem esse disco aqui que eu já vou mostrar. Vê como ele está lindo. Olha pra aquele baião onde voa. Noites brasileiras. Ai, que saudades que eu sinto. Lindo demais. Das noites de São João. Das noites tão brasileiras na fogueira, sobre o luar do sertão. Só música linda, cara. Música linda demais. É São João Antigo, Noites Brasileiras, São João do Arraiá. Eu acho que São João do Arraiá é... Oi, iaiá, vem ver, oi, iaiá, vem cá. Vem ver coisa bonita, São João do Arraiá. Vem ver tanta fogueira no terreiro embandeirado. Foguetes e balões sobre o céu todo estrelado. Linda música, linda melodia. Ele cantava bonito demais, Luiz Gonzaga, cara. Ele pegava a música virava uma obra. E de pensar que eles não queriam que ele gravasse, né? Dança da Moda, conheço, mas não lembro a melodia. A Lenda de São João, Manés. Deixa eu ver aqui, São João. Cara, muita música boa. Esse aqui, ó, Pisa no Pilão. Esse LP aqui é bom demais também, ó. Esse disco, ó, Pisa no Pilão. Esse aqui é tudo anos 60, né? Deixa eu ver. Algumas anos 50, talvez, aqui. Festa do Milho é bonita. Festa do Milho, cara, tô tentando lembrar. Festa do Milho, ele é muito bonita essa música. Pedido a São João. Chegando, não sei o que, a minha amada. Né, encho uma garrafa d'água, depois esfrego no chão. Lararara, pra pele com soberano, pra poder. Nananana. É lindo também. Pisa no Pilão, deixa eu ver. Amigo Velho, eu vou. Casamento, Improviso. Esses discos são muito. Esse aqui também é o da. Acho que é até o da Triste Partida, esse disco, ó. Rapaz, o Luiz Gonzaga é muito sucesso, cara. Se fala aí Luiz Gonzaga é tipo o Roberto Carlos. É muito sucesso, muita. Todo disco dele tem muito sucesso, todos. Ave Maria Sertaneja, quando batem às 6 horas. Só ele o violão. De joelho sobre o chão, o sertanejo reza a sua oração. Ave Maria, Mãe de Deus Jesus. Aí vai indo.
Forró Zé do Baile, lembrança de primavera. Todo tempo, quanto houver, pra mim é pouco. Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboque também. Tá voltando nessa música, né? Com outras pessoas, com a própria voz do Luiz Gonzaga e outros ritmos. Então, gente, eu vou falar um negócio pra vocês aqui. Que... uma coisa que eu notei aqui pra não esquecer. O Luiz Gonzaga fez muitos sucessos, né? Ali final dos anos 40 para anos 50 ele reinou. E aí anos 60 é que é o bicho. Vou até desligar aqui. Anos 60. O que veio nos anos 60? A Jovem Guarda. O Iê, Iê, Iê. Roberto Carlos. Renato e seus Blue Caps. A música estrangeira, né? Os Beatles, né? Já vem aquela moda ali, rock and roll. Rock and roll já existia, né? Mas tava mais evidente. Ali nos 60 veio aquela juventude toda. E o Gonzaga passou dificuldade. Ele ia fazer shows, atravessava o Brasil para um lado e para o outro e ele não conseguia vender muito. Ele pegava e voltava quase sem nada. Foi uma crise muito grande, ele reclamava muito. E ele, assim, foi uma época muito difícil. Os anos 60 foi uma época muito difícil, né, para muitos artistas, né? O Roberto Carlos, quando entrou no sucesso, ele veio com Erasmo Carlos, veio Vanderleia, veio Ger Adriane, veio Rony Von. Depois, um pouquinho depois disso, já começou a vir cantores tipo Antônio Marcos, aquela banda The Fíveis, assim, uma nova ideia, assim, de música, de sucesso, né? Ali, o rock and roll misturado com a música romântica, com... E olha que eu nem tô falando do brega ainda ali, né? Que é o Valdir Soriano, aquelas músicas ali que nos anos 60 tava em alta também. Principalmente ali no final dos anos 60, o brega começou a vir com muita força. E aí, o forró, a música... E aí o que acontece? A música sertaneja, né? Que inclui essa música sertaneja também. Ela começou a ficar em baixa. Tanto é que a música com sanfona, ela começou a vir ter uma credibilidade depois, ali, durante os anos 80 em diante. Apesar que tinha música, tudo bem, tinha música, muita música nesse estilo, com acordeão, essas coisas, até dupla sertaneja dos anos 60, dos anos 70, né? Tem muitas duplas, várias. Mas tá longe de ter evidência que o sertanejo tem hoje. Porque hoje o sertanejo, ele é o ponto principal da música, né? Tô falando aqui de 2025. Desde que tem uns 10 anos, tem mais de 10 anos que a música sertaneja ela tá no top assim do sucesso, né? Que esses últimos anos. Anos 70 ou 60, a música sertaneja não passava nem perto disso. O Iê, Iê, Iê tava acima disso aí. A música brega tava acima disso aí, né? A música estilo boteco, né? Então assim, a música, tudo bem que a música estilo boteco voltou a fazer sucesso, né? Hoje em dia tá fazendo sucesso. Mas ela compartilhava ali, dividia o sucesso com o Iê, 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 né? Com o rock and roll, a galera do rock and roll. E o Gonzaga, a música mais sertaneja, passou muita dificuldade. Claro que nem todos os cantores, né? Por exemplo, a gente tem aí Teixeirinha, que era um estilo meio sertanejo também, né? O Teixeirinha começou ali na ponta dos anos 60, no comecinho, né? O sucesso dele foi na entrada dos anos 60, né? Que explosão, né? Um pouquinho antes do Iê, Iê, o Teixeirinha já tinha garantido o sucesso dele, assim como o Gonzaga, né? O Gonzaga foi antes. E o Teixeirinha, ele... assim, teve os altos e baixos da carreira dele, né? Principalmente nos anos 60, deve ter tido os baixos da carreira dele, mas o Teixeirinha foi um dos poucos que tava ali no estilo, naquele estilo que tava fazendo sucesso, independente do Iê, Iê, Iê ou não, né? Mas com o Gonzaga foi muito difícil. Aí depois, como foi nos anos 70, o Gonzaga começou a voltar. Ter o sucesso e tudo. E aí, deixa eu ver, das anotações que eu fiz, que ele morreu, né, daquela doença na próstata, que eu não gosto nem de falar o nome, em 1989. Ele teve um filho também, cantor, né, que é o famosíssimo Gonzaguinha, né, com músicas que também tinha músicas lindas, que infelizmente também faleceu jovem. E aí tem esse disco aqui do Gonzaga, ó, com o retrato dele bem novo. Esse é um disco que tem aqui em casa, deve ser mais velho do que esse disco. Aí tem, ó eu aqui de novo, chachando, ó eu aqui de novo, marachachá. Tem, essa aqui é linda, cara. O meu cabelo já começa prateando. Vai ver de quem é? É de Onildo Almeida e Luiz Gonzaga.
mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, você repare eu cantando, que é a mesma voz de quando meu reinado começou. É lindo, a música é linda, viu? Aí tem aqui, vou ler pelo disco, Shot dos Cabeludos, isso aqui é engraçada. Cabra do cabelo grande, que ele tá falando, provavelmente, tá falando da Jovem Guarda, na época dos cabeludos, né? No sertão de cabra macho, quem brigou com o lampião, brigou, cantou em suvinho, quem enfrenta um batalhão. Aí fala assim, no sertão de gente assim, cabelo tem vez não, cabelo tem vez não. Sertão de cabra macho. O jumento é nosso irmão. Essa aqui, jumento é nosso irmão, não é uma que ele conversa igual aquela do disco com você, não. Ela já é mais cantada, né? É verdade, meu senhor. Só que ela é toda cantada. E aí, sanfoneiro Zé Tatu, São João do Carneirinho, você é tão bonzinho. Fale com São José, fale lá com São José, presta pra ele me ajudar. O celular deve estar quente, que esse vídeo deve estar grande, eu não tô conseguindo ver os minutos aqui. E eu não quero editar, eu quero colocar o vídeo direto. Esse vídeo eu não quero editar, senão o computador não tá dando conta. Vai passar o dia inteiro editando. Eu quero gravar, já jogar, porque senão eu nem faço mais vídeo desse jeito, sabe? Tá muito difícil meu computador. Quase maluco. O calor tá bravo. Sanfona do Povo, que é quando a sanfona dele foi roubada. Parece que teve um episódio que a sanfona dele foi roubada. E aí ele, na música, ele faz um apelo, é de Luiz Gonzaga, deixa eu ver. Não, aqui tá dizendo, não é Luiz Gonzaga não, aqui tá dizendo é Luiz Guimarães e Helena Gonzaga, então não seria dele. E aí ele fala que a sanfona foi roubada, aí ele pede, traz a minha sanfona de novo, essa sanfona tem muito valor sentimental, essa sanfona é de estimação. Noites Brasileiras, que eu falei, né, que é a música de festa junina. Tem A Morte do Vaqueiro. Regado roi. Quem solta o gogó, né? Numa tarde bem tristonha, gado muge sem parar. O Gonzaga tinha uma voz assim de barítono, mas era uma voz... Cara, as músicas do Gonzaga não era fácil cantar. Não era fácil, porque ele tem um grave bom, um grave bem evidente, e ele tem os agudos. Ele chega até um certo agudo. E, tipo assim, pra quem não tem a voz... Que a gente vê assim, o tom do barítono, ele era um barítono quase tenor, mas ele tinha um registro grave que não é qualquer barítono, que o barítono, se for meia boca, não acerta. Escorrega na hora de cair nos graves dele, entendeu? Ele é uma voz bem completa também. Você tem a Festa do Milho, que eu já falei. O sanfoneiro festeja, a grande festa do milho, alegre igual a mamãe, de ver voltar o seu filho. Assim, músicas lindíssimas. Deixa eu ver o que mais tem aqui. São João, o que? São de Juazeiro Grato, Forró no Escuro. Forró no Escuro também. Então assim, cara, muitas músicas. Juazeiro, Juazeiro, me responda por favor. Juazeiro, velho amigo, onde anda o meu amor? Ai, Juazeiro, como dói a minha dor. De Juazeiro, onde anda o meu amor? Aqui é um disco dele de 68, não tem a capa, tá? Que ele fala o seguinte... Juazeiro, essa música que eu cantei, né, que é dele, de Humberto Teixeira. Légua tirana, oh que estrada mais comprida, oh que légua tão tirana. Ai, se eu tivesse asas, que é de Humberto Teixeira e Carlos Barroso. Tem o Forró de Mané Vitor, A Volta da Asa Branca, que é aquela que eu falei que sempre vem regravada. Vira e Mexe, que aqui é uma regravação, esse disco de 68, ele tem uma regravação lá do Vira e Mexe de 41, que ele gravou de novo, né, uma versão mais recente. 16700, que é aquela que eu falei, né? É 16700, é 17700. Aí tem No Ceará não tem disso não. No Ceará não tem disso não, tem disso não, tem disso não.
Moreninha, Embalança, 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 Légua Tirana. Ah, Légua Tirana, não falei aqui não? Peraí. Estrada de Canidé. Légua Tirana, acabei de falar Légua Tirana. Légua Tirana, Moreninha, Légua Tirana, Pau de Arara, Que Nem de Ló e Amanhã Eu Vou. Eu acho que tem um aqui que é assim, ó. Qual que é? Ai, morena, moreninha tropical. Ai, morena, algumas coisas da vida que me enchem o coração. O olhar dessa morena e dançar o meu baião. Morena, tu me iludiste, me fazendo tanta dor. É tão bonito, viu? Que Nem de Ló, que já falei. Amanhã Eu Vou, que era uma música que eu gostava de cantar quando era pequeno. Que era uma música que falava que era um lago mal assombrado. Era uma certa vez um lago mal assombrado. À noite sempre subia a caribamba cantando assim: amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Eu achava assim, eu tinha meio que medo da música e ao mesmo tempo eu gostava da música. Então assim, lembra muito da minha infância, cara. Lembra muito da minha infância isso aqui. É um disco... Essas músicas não são de 68, que eu saiba, não. Volta da Asa Branca não é. Ela é bem mais antiga. Estrada de Canidé. Ai, ai, que bom. Que bom, que bom que é. Uma estrada e a lua branca no sertão de Canidé. Eu errei aqui, essa légua e meia não é aquela que... Ó, que estrada mais comprida, não. É Légua Tirana, confundi, viu? Essa légua e meia é outra. E aí... Cara, o Luiz Gonzaga é muito sucesso. Vou até dar uma olhada nos outros discos dele aqui, algumas coisas. 1964, cara, é tanto sucesso. Um cantor de muito sucesso, muita carreira muito longa. Gravou muitas coisas mesmo. Então fica difícil você analisar. Cara, você falar do Luiz Gonzaga, você tem que ter... É muita história, sabe? Muita história, muita história. Ele cantou até a morte, que eu saiba, né? Ele se apresentava na cadeira de rodas, né? Quando ele estava mais velho e tudo. Ele ficou na cadeira de rodas, ele se apresentava na cadeira de rodas. Ele fazia os shows dele. Cara, minhas músicas, eu falar as minhas preferidas dele é difícil, porque são tantas. Então assim, cara, Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Com certeza eu esqueci de falar de coisa aqui. Não dá pra falar da discografia dele. Até o site não tem a discografia completa. Não dá, assim, pra... Então, assim... Eu tenho um LP de 81. Vou ver que ele tem 81 dele aqui. Lampião falou, depois... Deixa eu ver... Paraíba... É muita música regravada, né? Não veio no troco, portador... Tem uma que ele gravou com o filho dele... Que ele já tinha gravado sozinho. Era uma música mais antiga, né? Aquela música fala assim... Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz. Eu confesso que eu conheci primeiro essa versão, que tá ele e o filho dele, o Gonzaguinha, né? E aí, os dois cantam lindamente essa música, essa versão, acho que é até mais bonita do que a primeira, quando o Gonzaga cantou sozinho. Eles cantaram lindamente essa música. O Gonzaga, ele inspirou cantores de alto níveis, né? Você vê que Elba Ramalho, grande cantora. Você vê o saudoso Dominguinhos, né? Que já fez show com o Luiz Gonzaga, fez muitas coisas com o Luiz Gonzaga. Esses artistas que... Cantores de todo... Você vê, qualquer banda de forró sempre tem alguma coisa. Gravou alguma coisa do Gonzaga. Sempre... Um dia desse eu tava na festa junina, tava tocando uma música. Asa Branca tocou. A outra do ano passado foi com as crianças dançando na escola. Foi Carolina. Carolina foi pro samba, Carolina. Que a música tá até em alta nesses tempos. E... Assim, gente, Luiz Gonzaga pra mim é uma das vozes mais bonitas do Brasil. Luiz Gonzaga é uma das vozes mais bonitas. O repertório não é simples, não é fácil de você cantar. Se você cantar no tom dele, experimente cantar no tom dele. Não é fácil cantar. A tendência de errar, a pessoa pode errar por causa da subida e a descida ao mesmo tempo, sabe? Aquela música que ele fez, não sei se essa música, a autoria dela que eu não lembro aqui, ó. Do Frei Damião, por exemplo, ele canta: quando o galo canta na madrugada, já toda a gente se benze na procissão. Uma marcha santa dentro da alvorada,
Vai na frente o homem quase santo, Frei Damião. Então ele vai subindo e descendo, entendeu? Aí tem o final, Frei Damião, Frei Damião. Então ele tinha um gogó pra puxar, aquela voz quase gritada, linda. Até a gaitada dele era bonita, até o sorriso dele era, o som da risada dele era bonito, tipo aquele estilo do Silvio Santos, ri. Então assim, o Gonzaga era um artista completo. Não era só o rei do Baião. O Gonzaga, como cantor, era um cantor de alto nível. Para mim, como eu já falei, uma das vozes mais bonitas do Brasil. Voz mais bonita até do que cantores que estudaram. Alguns cantores que estudaram, que talvez tivesse mais técnica. O Gonzaga, cara, uma voz assim... Era linda a voz dele. Para mim, no gênero da música do Baião, no gênero do forró, na minha opinião, é a voz mais bonita desse gênero. Embora tenha outros grandes cantores, nós já tivemos muitos cantores maravilhosos, né, desse gênero forró, inúmeras as bandas, mas o meu preferido ainda é o Gonzaga, né, que foi um dos percussores, um dos primeiros. Cantava melhor do que os irmãos dele também foram artistas, tocavam, agora se tocava melhor que os irmãos, eu já não sei, que os irmãos dele tocavam demais, viu? O Januário tocava demais. Aí eu já me ponho em dúvida, porque realmente os irmãos dele eram artistas. Agora, vocalmente, se for falar só na voz, aí o Gonzaga pra mim era o melhor da família, né? Então é isso, gente. Esse vídeo, não dá pra ver aqui quantos minutos já tá. Mega vídeo, tá? Falei coisas, claro que falta falar um monte de coisas, mas aqui é um vídeo especial sobre esse grande cantor, esse grande monumento da música brasileira, que não pode ter, né, um programa que se diz que fala em MPB e não falar de Luiz Gonzaga, né? MPB não é... Alguns entendem MPB como um estilo, nos anos 50, 60 teve um estilo lá MPB. Não é isso não. MPB, música popular brasileira. Todos esses cantores que eu falo aqui é isso aí. Não é um estilo de música MPB. Tem gente que entende como um estilo de música. Pode ter tido um estilo de música denominado isso aí, mas quando se fala em MPB, aqui eu tô falando, o nome do programa, né, que é Resgate da MPB, é a música popular brasileira, que faz parte de Francisco Alves, que faz parte de Nelson Gonçalves, que faz parte de Valdir Soriano, que faz parte de Roberto Carlos, independente se é rock and roll, se é música sertaneja, é tudo MPB, entendeu? Tá dentro da MPB, não é o estilo MPB. Estilo aí é um estilo de música, mas MPB falando em música popular brasileira, todos esses artistas. E o Gonzaga é um dos maiores nomes da música popular brasileira. Então é isso, gente. Espero que gostem do vídeo. Espero que curtam esse vídeo aí. Grande Luiz Gonzaga. Então, cadê a capa do disco que tem que terminar falando? Esse aqui. Grande Luiz Gonzaga. O Rei do Baião. Monumento da música popular brasileira. E lembrando que ele inspirou cantores como o próprio Francisco Alves, rei da voz, gravou Baião também, viu? Francisco Alves no final da carreira também gravou Baião. Francisco Alves era muito aberto a músicas, estilos novos, né? E tá aqui um pouco também do Luiz Gonzaga também na carreira do Chico Alves, né? Do grande Francisco Alves. Então é isso, gente. Até o próximo programa.